E aí, galerinha? Quem fala aqui é o professor Matheus Aguiar e eu vou dar continuidade à resolução das questões da prova do PAS 2 de 2022, a aplicação em 2022, mas o subprograma é o subprograma de 2021, beleza? Então, nós vamos hoje resolver as questões de ótica que pegaram muitos alunos de calças curtas, né? Questões que eram de difícil aplicação, não eram questões imediatas, então muitos alunos foram surpreendidos pela dificuldade dessas questões de ótica, né? Eram questões demoradas que é até estratégico pular esse tipo de questão durante a prova. Professor, mas foram várias questões, eu sei. Só que você sabe que existe o fator de correção e questões mais difíceis, questões mais longas, né, envolvem maiores chances de erro. Então, seja estratégico na resolução do passo. Eu vou resolver aqui, porque no final das contas a gente está estudando e para estudar você tem que resolver até as difíceis. Professor, mas eu não vou fazer na hora da prova, eu não vou fazer, eu sei. Só que você sabe que o treino difícil jogo fácil. É assim que funciona, né não? Então a gente vai treinar em alto nível para fazer a prova e achar a prova facinho. Ó, galerinha, se você está gostando das resoluções que eu estou fazendo, se inscreve no canal para me incentivar a fazer mais vídeos, mais gravações, vim aqui sempre gravar com muito entusiasmo e vontade para vocês. É o meu filtro aí, né? O meu termômetro para saber se tá valendo a pena resolver ou não é a minha audiência. Então, se você curtiu, se você está compartilhando, se você está se inscrevendo, eu vou entender que está valendo a pena, que esse esforço todo está compensando, porque os alunos estão ali sempre assistindo, né? Sempre estudando, aproveitando esse material. Mas vamos lá, galerinha. Ó, roda a vinheta sem enrolação, vamos para a tela. Galerinha, então vou fazer o seguinte: façam a leitura aí, de pausa, depois de play e acompanhem a minha leitura. Vamos lá? Então, diz o seguinte a questão: as figuras precedentes representam o comportamento da luz de um feixe de laser vermelho com comprimento de onda de 635 nanômetros, incidindo em uma peça de vidro de índice de refração NV. Na figura, A. O laser incide sobre a peça em um ângulo alfa em relação à sua superfície, que está na horizontal. Parte dessa luz é refletida e parte é refratada na interface entre a peça e o ar, em um ângulo φ em relação à vertical. Nessa figura, D representa a distância percorrida pelo feixe de luz na horizontal entre o ponto em que ele incide na peça de vidro e o ponto em que ele atinge a interface com o ar novamente, do outro lado da peça. E E representa a espessura da peça, N do ar, o índice de refração do ar. Na figura B, a peça é inclinada de tal forma que o raio é refletido na horizontal. Com isso, o ângulo de incidência da luz em relação à superfície do vidro passa a ser θ, e o raio transmitido depois de a luz atravessar a peça possui um ângulo beta em relação à superfície oposta do vidro. Que leitura bosta, hein, professor? Eu não tô conseguindo enxergar direito, galera, que o meu monitor aqui, que é o grande, né, que eu utilizo aqui para projetar, para me ajudar aqui na logística, e eu poder abrir grandão aqui o texto, tá desligado, que o computador tá carregando e faltou fio aqui. Enfim, o que você entendeu dessa leitura aí? O que você conseguiu destacar de informação importante? Vamos lá, vou te ajudar a fazer uma interpretação dos fatos. Olha só, galerinha. A gente tem uma situação aí de lâminas de faces paralelas, uma situação clássica da refração da luz, né? A gente trabalha isso bastante, embora não tenha tanta repercussão na prova do PAS, isso já caiu mais de uma vez na prova do Enem, né? É bom conhecer, de vez em quando cai. Repara só, galerinha. Vou tentar representar do ponto de vista físico, né, o que você tem que conhecer sobre essa situação. Então, na figura A, o que a gente tem é um- uma situação de refração, e toda vez que tem refração, o que a gente faz? A gente desenha os ângulos de incidência, ângulo de refração, né? E não vou fazer diferente agora, vou fazer justamente isso que a gente sempre faz. Então, estou desenhando aqui a reta de referência para medir esses ângulos, que é a nossa reta normal. Lembrando que a reta normal ela é sempre perpendicular ao plano de separação, à superfície de separação, ao dióptro, né?
plano, o plano de reflexão, a interface nesse caso, enfim, ele tem que fazer 90 graus com esse meio, tá, em que ele está incidindo. Ó, lembra que normal é sinônimo de perpendicular. E aí, desenhada a reta normal, você desenha os ângulos de incidência, reflexão, refração e tudo mais que tiver que desenhar. Nós temos aqui um ângulo de incidência que eu vou chamar de x. Nós não sabemos qual é, não foi dito, mas nós sabemos que o raio incidente incide com um ângulo em relação ao normal, que é x, e a gente chama esse ângulo de incidência. E daí, ele reflete com o mesmo ângulo, de acordo com uma das leis da reflexão, né? Então, tá aí, ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, perfeito? E o que mais que a gente sabe? A gente sabe que toda vez que há uma situação de refração, nós também temos um ângulo que o raio refratado vai fazer com a normal, né? Então, aqui embaixo, nós temos também um ângulo que é o ângulo de refração, que nós vamos chamar de φ, porque foi assim que ele chamou de φ. Bacana? Então, essa é a situação que ele propôs. E aí, na letra B, na figura B, perdão, o que que ele faz? Ele pega essa interface que está horizontal e gira a interface. Ele gira somente a interface, mais nada. Ou seja, aquele raio incidente que tinha uma inclinação continua com a mesma inclinação. Ele não alterou a inclinação da fonte, tá? Ela continua mandando um raio com essa direção. E aí, o que ele fez foi inclinar o quê? Ele inclinou a interface. E aí, o resultado disso é que vai alterar o ângulo de incidência, porque o ângulo de incidência tem que ser medido em relação à normal, galerinha. E repara que a normal ela é sempre perpendicular à superfície. Então, se você olhar agora, eu mudei a direção da normal, porque ela tem que sempre fazer 90 graus, como eu já disse, normal é perpendicular, beleza? E aí agora, como eu trabalhei a rotação da interface, isso vai gerar um novo ângulo de incidência que a gente não sabe, não vale mais x, agora é um outro valor y que a gente não conhece. E de acordo com uma das leis da reflexão, para toda reflexão, o ângulo de reflexão tem que ser igual ao ângulo de incidência. Então, esses dois ângulos que eu desenhei aqui, né? Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui. Bacana? É claro que foi isso que então ele propôs para a gente, considerando aí, né, essas relações, ele quer saber quanto que vale, né, a relação aí, melhor dizendo, de alfa e teta. Então, item de número 105, ele pede para a gente julgar em certo e errado a relação entre os ângulos alfa e teta, se teta de fato é metade do ângulo alfa, é alfa sobre 2. Lembra, galerinha, que depois dessa análise que a gente fez, se aqui é alfa, desse lado vai ter que ser alfa. Por quê, professor? Porque esses dois juntos tem que dar 90 graus. Se aqui já tem x, aqui tem que ser alfa para dar 90, beleza? Então, a mesma coisa vai acontecer do outro lado. Se aqui é teta, do outro lado vai ter que ser teta também, ok? Então, só para a gente deixar isso bem claro, né? Eu sei que é óbvio, mas uma coisa a gente aprende quando é professor, que o óbvio tem que sempre ser dito. Garinha, o que que acontece? Como ele quer a relação do ângulo que aparece na figura A com o ângulo que aparece na figura B, eu vou juntar essas duas figuras numa figura só para conseguir relacionar esses ângulos, né? Para ficar mais fácil de criar uma relação entre esses ângulos. Então eu tenho a figura A e B aí desenhadas e eu vou tentar de uma certa forma sobrepor, né, essas figuras. Então, Garinha, lembrando, esse aqui é o raio incidente que eu disse, que ele não muda de direção, ele continua na mesma direção. O que é rotacionado é a interface, que eu representei de preto na situação A e de roxo aí, de violeta na situação B, ok? Então, eu vou sobrepor essas duas figuras de tal maneira que eu tenha isso, né? Essa ideia aí acontecendo. Repara que então não mudou a direção, a inclinação permanece a mesma, né? E a figura que eu tenho é essa aí. Lembrando que na situação B ele propõe que
a interface foi rotacionada de tal maneira que o raio refletido ficou na horizontal, tá? Então, essa é uma informação bem importante para a gente resolver essa questão. Garinha, ok. Sobrepus as figuras, agora você precisa tentar encontrar alguma relação entre esses ângulos aí. Você vai precisar utilizar os seus conhecimentos da matemática. É muito legal você tentar encontrar uma figura conhecida, né? Por exemplo, um triângulo, de preferência o triângulo retângulo, que é melhor de trabalhar, é mais fácil, a gente tem muitas habilidades com ele. Tentar encontrar um triângulo retângulo nessa figura, tal que esse triângulo seja capaz de relacionar as informações da situação A com as informações da situação B. Professor, mas como é que eu faço isso? Vou te dar um exemplo. Poderia, por exemplo, pegar essa reta normal aí e dar uma esticada nela até lá embaixo, tá? É a mesma reta, eu só prolonguei para baixo, né? Continua na mesma direção, ok? Eu poderia, por exemplo, pegar esse raio refletido aqui, prolongar ele para trás aqui, ó, tá? Só prolongar, prolongar. Para quê, professor? Só para a gente ver se a gente consegue encontrar, né, uma reta da figura B com uma reta da figura A se encontrando, formando uma figura geométrica conhecida, e daí a gente consegue trabalhar os ângulos dessas duas figuras e criar uma relação entre elas. Ó, eu sei que no triângulo retângulo, aqui é um ângulo de 90 graus. E eu encontrei um triângulo que vai ser capaz de relacionar informações da figura A com informações da figura B. Professor, como é que você sabe disso? É porque eu tenho uma reta que é proveniente da figura A e uma reta que é proveniente da figura B, né? E elas se encontram e formam essa figura conhecida aí, né? Bastante conhecida na matemática. Galinha, esse triângulo que eu estou desenhando verde, então, vai trazer as informações necessárias que a gente precisa. Repara só. Primeira coisa, vamos tentar analisar os ângulos internos desse triângulo. Olha só. Qual é o ângulo entre a reta vermelha e a reta preta? Entre o raio incidente e a normal? É o ângulo X, professor. É esse ângulo aqui, ó. É o ângulo entre essas duas retas. Beleza. Essas duas retas se cruzam e logo do outro lado nós temos que ter o mesmo ângulo, né? Por quê, professor? Bom, uma propriedade bastante conhecida da matemática, né? Eles são aqueles famosos OPV, são opostos pelo vértice, né, professor? Porque, repara só, galerinha, o que a gente tem aqui? A gente tem um raio incidente, que está inclinado, e a gente tem a reta normal, que é vertical. Então, aqui eu tenho um ângulo, né? Deixa eu botar de azul. Aqui eu tenho um ângulo, então aqui eu tenho outro ângulo que é igual, beleza? Então, essa é a propriedade matemática que a gente está utilizando, bastante conhecida por vocês, né? Os ângulos opostos pelo vértice. Ó, outra coisa que a gente consegue analisar de maneira similar, né? É se você olhar aqui embaixo, nós temos a reta roxa, a reta vermelha, e elas fazem um ângulo entre si. Que ângulo é esse aí, professor? Ó, o ângulo que essa reta faz com essa é esse ângulo θ aqui, ó. Ângulo θ. Concorda? Do outro lado, tem que ter o mesmo ângulo. Entre a reta vermelha, ó, essa reta vermelha está aqui. Desse lado aqui agora. Esse lado. E a reta roxa? Está aqui. Qual é o ângulo entre elas? É esse ângulo aqui. É o mesmo ângulo, professor? É o mesmo ângulo, beleza, galera? Então, quer dizer que aqui nós temos o ângulo θ também, porque eles vão ser opostos pelo vértice. Então, esses dois aqui eram iguais, assim como esses dois aqui também são iguais entre si, ok? Galerinha, repara que se você tiver, né, se você for capaz de enxergar essas relações aí, angulares que a gente tem na figura, isso vai facilitar muito a resolução, porque agora, se eu te der essa figura, você consegue relacionar os ângulos que foram pedidos, né, alfa e θ. Vamos lá, vamos olhar para o triângulozinho. Aliás, vamos fazer melhor. Lá em cima, olha que coisa bem simples. Lá em cima, nós temos um ângulo aqui de 90 graus. É o ângulo, né, que a normal faz com a interface. Beleza, mas esse ângulo, né, que a reta
normal está fazendo com a interface é um ângulo que engloba quem? Alfa e x. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que alfa e x juntos, eles contabilizam 90 graus. Ah, professor, então eu poderia escrever o seguinte: numa primeira conclusão, numa primeira análise, eu poderia escrever que alfa mais x, que é o ângulo de incidência, é igual a 90 graus? Poderia, né? Maravilhoso isso. Essa é a ideia, galerinha. Professor, então, bom, em segunda análise, eu poderia também olhar para o triângulo de baixo e descobrir uma relação parecida? Com certeza. Repara só, olha para o triângulo de baixo, galerinha. Você sabe que a soma dos ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus, não é isso? Então, se você somar esses ângulos todos, deve dar 180 graus. Só que repara que 90 graus já foi, aqui já tem 90. Sobrou quanto? Sobrou 90. Então, todos os outros ângulos que sobraram nesse triângulo verde que eu pintei tem que dar 90 graus, né, professor? Que aí tudo deu 180. Ah, então peraí. Estou te dizendo que se você pegar o ângulo x mais 2θ, porque você tem o ângulo θ mais θ, que é 2θ, isso tudo tem que dar 90 graus também. Beleza? Então, o que a gente está fazendo é, a gente somou esses dois com mais esse aqui e tudo deu 90 graus. Mas, galerinha, se alfa mais x deu 90 e x mais 2θ deu 90, então esse aqui só pode ser igual a esse aqui. Eles só podem ser iguais, né? Vou fazer aquele famoso sistema de equação pelo método da substituição. Vou substituir uma equação na outra, né? Como assim, professor? Ó, repara só. Eu vou pegar esse aqui, ó. Pegar esse aqui e vou substituir aqui dentro. É isso que eu vou fazer. Como é que vai ficar, professor? Vai ficar alfa mais x igual a x mais 2θ. Ok? Qual que é o resultado disso, professor? O x é positivo, passa negativo. X menos x, some. Então, esse x passa a faca nesse x aqui. Alfa é igual a 2θ. Mas peraí, se alfa é igual a 2θ, é porque θ é metade de alfa. Faz sentido? Faz. O 2 está multiplicando, passa dividindo. É basicamente isso aí. Então, a gente acabou de finalizar a questão, né, conforme foi pedido aí. Difícil? Fácil? O que que vocês acharam? Ó, já foram 18 minutinhos de vídeo só nessa questão aí, né? Eu fui meio lento, falei demais, então vamos avançar que tem bastante questão para fazer. Então, essa aí foi o item de número 105. O item de número 105, portanto, está certo. Θ é metade de alfa. Show de bola? Tem outras formas de mostrar isso? Tem, professor. Se você quisesse até pegar toda essa figura aqui, ó, e colocar bem no meio aqui, ó, e desenhar as relações, dava para fazer também. Ia ficar feio, mas dá para fazer, tá? Tem outras formas aí de você encontrar o resultado. Então vamos lá. Próximo item, item de número 106, diz o seguinte: o índice de refração da peça pode ser obtido pela equação NV igual a NA vezes a raiz de 1 mais E ao quadrado sobre D ao quadrado vezes cosseno de alfa. Lembrando que esse sinal de x é um sinal que indica o produto, tá? Multiplicação, não é o x de uma incógnita. É só para deixar bem claro que toda essa raiz aí está sendo multiplicada pelo cosseno de alfa, ok? Bom, Galinha, como essa é uma situação clássica de lâminas de faces paralelas, o aluno, muitas vezes, principalmente o aluno que decora as coisas na física, que decora as equações, ele é induzido a aplicar a equação da lâmina de face paralela, só que você pode incorrer num erro muito grande se você fizer isso, tá? Porque não é essa aplicação, não é esse o melhor caminho, tá? Mas olha só. Então, para mostrar para vocês aí a situação que a gente estuda de lâminas de face paralelas, a gente tem essa equação, essa famosa equação aí, né, que calcula aí o desvio lateral sofrido, né, pela luz. Então a luz estava, né, numa direção, estava nessa direção aqui, ó, né, e sofreu um desvio para cá,
né? Esse desvio lateral pode ser calculado, né? Como? Com essa equação aí. Bacana? Só que esse desvio lateral não é o mesmo desvio, não é o mesmo D que aparece aqui, galerinha. Não é o mesmo D, ó. O D aqui é a distância que o raio refratado se encontra lá da normal. Repara só, ele está falando daqui, ó. Tá vendo só? Ele está falando dessa distância aqui, ó. Dzinho. Mas não é sobre esse Dzinho que trata essa equação. É outro D, né? Então, muito cuidado, galerinha. Se você aplicar essa equação, você pode ocorrer num erro, tá? Lembrando aí que nas situações de lâminas de face paralelas não ocorre desvio angular, tá? Não muda o ângulo de incidência, sabe? Como assim, professor? Sabe esse ângulo aqui? É o mesmo ângulo que nós vamos ter, né? Aqui, ó, é o mesmo ângulo em relação à normal, tá? É esse mesmo ângulo aí. Ah, é, professor? Quer dizer que ele continua com a mesma inclinação? Esse raio aqui, que eu vou chamar de raio incidente, tem a mesma inclinação desse raio refratado? Tem sim, a mesma inclinação. Show de bola? Mas vamos voltar aí. Vamos voltar. Vamos aplicar os nossos conhecimentos de ótica. Professor, eu não sei nem para onde vai. Não pode aplicar aquela equação? Faço o quê? Bom, deixa eu dar uma olhada na palavra aqui, que eu falei demais. Eles não estão me patrocinando, não, tá? Quem dera se estivesse patrocinando, né? Para ficar acordado, sabe como é que é a vida de professor, né? Galinha, o que que acontece? 106, ele quer que a gente então prove se essa relação matemática é verdadeira ou não. Eu partiria da lei de Snell, já que não é sobre o desvio da equação lá da lâmina de face paralelas, vamos partir da lei de Snell. O que a lei de Snell propõe? A lei de Snell propõe o seguinte, que o índice de refração do meio em que a luz chega, vezes o seno do ângulo de incidência vai ser igual o índice de refração da luz no meio em que ela refratou, vezes o seno do ângulo de refração. Essa é a lei de Snell, né? Ela está tratando do quanto que a luz desvia, né, de um meio para o outro em relação aos seus índices de refração, em relação ao grau de dificuldade que a luz tem de se propagar em cada um desses meios. Repara que, para a gente medir o ângulo de incidência e de refração, a gente tem que desenhar a reta normal. Eu vou considerar esse aqui como meio A e esse aqui como meio B, como se ela estivesse indo do ar para o vidro, beleza? Vou considerar essa primeira refração aí, porque, né, na lâmina de face paralelas vão ocorrer duas refrações. Ele vai do ar para o vidro, depois do vidro para o ar novamente, ok? Mas eu vou desenhar aqui a reta normal, que é a nossa reta de referência, para quê? Para poder desenhar os ângulos de incidência e de refração. Vou até aumentar aqui um pouquinho a espessura para ficar melhor de vocês enxergarem. E o que acontece? Eu vou ter um ângulo de incidência aqui, e aí eu vou ter um ângulo de refração, que ele chamou de φ. Bacana? Então, se eu aplicar justamente essa relação que ele nos deu na lei de Snell, eu vou ter que substituir aqui o seno de R pelo quê? Pelo φ. Então, φ, porque ele chamou o ângulo de refração de φ, tá? Só por esse motivo mesmo. E o NB, ele falou que o índice de refração do meio B é o índice de refração do vidro, que ele está chamando de NV, tá? E lá no meio A, ele está falando que é ar, é o índice de refração do ar, beleza? Então, só para você lembrar que aqui é ar e embaixo é o vidro. Show de bola? Então, foi isso que aconteceu. Garinha, repara que se você entende um pouquinho de matemática, se você tem habilidades e tem uma certa facilidade com matemática, você deve saber que o seno do ângulo de incidência é igual ao cosseno do ângulo alfa. Você conseguiu notar isso aí, galerinha? Que o seno do ângulo de incidência é igual ao cosseno do ângulo alfa? Como assim, professor? Olha aí na figura, pessoal. Lembra que seno de 30 e cosseno de 30 são iguais? Seno de 30 e cosseno de 60, perdão. Então, ó, como assim, professor? Se aqui fosse 30 graus,
Quanto que seria embaixo? 60. Se você fizesse o seno de 30, teria o mesmo valor do cosseno de 60, né? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar, não é isso? Então, é uma propriedadezinha matemática que a gente utiliza bastante, beleza? Então, daí a gente já encontrou de onde aparece o cosseno lá, né, na equação que ele propôs. Então, o cosseno é possível encontrar, é só a gente substituir na equação da lei de Snell. Agora, o seno de φ, repara que o seno de φ ele não colocou na equação, não tem seno de φ aqui na equação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar encontrar alguma relação aí para o seno de φ. A gente sabe que seno de qualquer ângulo nada mais é do que cateto oposto sobre cateto adjacente, não, perdão, sobre hipotenusa. Não é isso? Professor, mas que triângulo é esse que você está analisando, cateto? Onde é que está isso? Está aqui, ó. Dá uma olhada nesse triângulo que eu estou pintando de verde. Professor, nem dá para ver o verde aí, ó. Então, veja aí. Dei um zoom. Tá vendo esse triângulozinho aí? Você concorda que esse triângulo tem um cateto, tem uma hipotenusa aqui, ó. Aqui está a hipotenusa dele. Aqui está o cateto oposto dele, oposto ao ângulo φ. E aqui está o cateto adjacente dele. Mas quem é o cateto oposto? É o próprio D. Quem é o cateto adjacente? É o tamanho, né? É a espessura dessa lâmina, ok? Então, essas são as informações que a gente tem aí sobre, né, o nosso triângulozinho. Vou tentar fazer a representação desse triângulo aqui, ó, uma representação maior desse triângulo, né? Para a gente estudar esse triângulo aí. Galerinha, o ângulo aqui é o ângulo φ, né? Que ele deu. Os catetos, a gente sabe que de um lado é D e que do outro lado é o E, beleza? E aqui é a nossa hipotenusa. Ele não falou a hipotenusa desse triângulo. A gente não faz a menor ideia do que é a hipotenusa desse triângulo, mas a gente sabe que, de acordo com Pitágoras, a hipotenusa, e de acordo com Mamonas Assassinas também, né, que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, porque, né, tem na música do Mamonas isso aí, viu como Mamonas é cultura, você precisa saber, vai te ajudar em física e matemática. Então, quer dizer que aqui um dos catetos é o D e o outro cateto é o E. Então, é um cateto mais o outro ao quadrado. Só que, como eu quero descobrir a hipotenusa, eu vou tirar esse quadrado e vou passar em forma de raiz, tá? Vou passar em forma de raiz quadrada. O que é a hipotenusa? É a raiz quadrada disso aqui. Beleza? E quanto que dá isso aí? Não faço ideia. E a gente nem quer saber agora, até porque ele não deu nenhum resultado numérico lá na equação, né? Ele deu uma equação para a gente encontrar uma equação. Então, o que eu vou fazer? No lugar do cateto oposto, eu sei que é D. E no lugar da hipotenusa, eu sei que nós temos essa relação aí, né? De que D ao quadrado mais E ao quadrado, tira a raiz e você descobre a hipotenusa. Show de bola? Então, vamos continuar utilizando esse raciocínio aqui que nós acabamos de encontrar lá no seno de φ. Nós acabamos de descobrir quanto que é o seno de φ. E aí você vai ver, né, que apareceu esses dois carinhas aqui, que estavam na equação. Bom, feito isso, eu posso reescrever aquela relação, né, de Snell que a gente estava escrevendo. Então, se a gente continuar aqui Snell, como é que ficaria? N do A vezes, no lugar de seno de I, eu vou colocar cosseno alfa. Cosseno alfa. E no lugar de colocar seno de φ, eu vou colocar, né, o valor aí que a gente encontrou para o seno. Então, ficou isso aqui igual a NV vezes, né, o seno. E o seno aqui nada mais é do que D sobre a raiz de D ao quadrado mais E ao quadrado. Professor, mas esse negócio ficou feio demais. Ficou mesmo. É verdade. Mas é possível que a gente consiga simplificar tudo isso aí. Eu vou diminuir para caber tudo numa tela só, né? Não ficar mudando de tela, para você não esquecer os passos anteriores, né? Mas olha só, galerinha. O que eu posso fazer? Eu quero descobrir o NV, e como eu quero descobrir o NV, então eu vou passar
esse cidadão para o outro lado, eu vou passar multiplicando, porque ele está dividindo o NV. E esse cidadão aqui, eu vou passar dividindo, porque ele está multiplicando o NV e eu quero deixar o NV sozinho. De tal maneira que a gente vai ter o seguinte, NA é igual a cosseno alfa vezes a raiz de D ao quadrado mais E ao quadrado, não é isso? Sobre, né, o D, que vai passar dividindo. Tudo isso tem que ser igual a NV. Bacana? Então, a gente isolou o NV. Passou um multiplicando e passou o outro dividindo. Professor, então você acaba de provar que está errada a equação, né? Porque ó, o nosso NV deu diferente do NV dele. Calma, meu querido. Será que não é possível simplificar isso aí ainda? Repara só, eu vou pegar esse D aí e vou colocar dentro da raiz. Como, professor? Eleva ele ao quadrado, pô. Se tu elevar ao quadrado, tu pode colocar ele dentro da raiz, porque aí não muda nada. Porque, repara só, deixa eu escrever aqui. NV vai ser igual. Igual o quê, professor? Aí eu vou copiar isso aqui tudo de novo, que eu tô com preguiça de escrever. Professor, escreve, isso vai me ajudar a entender melhor. Rapaz, eu tô só repetindo, eu só mudei os lados, tá bom? Mas aí o que eu vou fazer agora, galerinha? Eu vou elevar o D ao quadrado e colocar ele dentro da raiz, tá? Porque se você perceber, não mudou em nada. Até porque se você quiser tirar o D ao quadrado da raiz, esse quadrado simplifica com a raiz. E no final das contas, você volta ao passo anterior, nada mudou. Bacana? Então, eu elevei o D ao quadrado para colocar ele dentro da raiz. Professor, o que é isso? É mágica, meu querido, é mágica. E aí, olha só, deixa eu desligar, deixa eu jogar essa câmera para o outro lado ali. E aí você poderia até continuar esse cálculo aí, ó, no cantinho aqui. Vixe, peraí. Deixa eu ver se eu consigo mover aqui as coisas. Ixi, Maria. Rapaz, olha só. Então, peraí. Deixa eu mover esse aqui para cá. Deixa eu apagar esse aqui. Deixa eu mover esse aqui para o lado de cá. E vamos embora. Olha só. Então, NV vai ficar como, galerinha? Eu vou continuar aqui. Deixa eu voltar para a primeira aqui. Como é que vai ficar as coisas aqui? Repara só que tanto o D ao quadrado quanto o E ao quadrado está dividido por D ao quadrado. Então, eu vou separar isso aí, tá? Eu vou dar uma separada nisso aí. Eu vou reescrever isso aqui. Professor, tu vai copiar de novo, tá com preguiça, hein? Rapaz, imagina eu escrever tudo isso aí. A dificuldade que você tá tendo para copiar isso aí, você escreveu de novo. Pois é. Então, n do A vezes cosseno de alfa vezes a raiz de d ao quadrado sobre d ao quadrado mais e ao quadrado sobre d ao quadrado, né? Por quê? Porque os dois não estão divididos por d ao quadrado? Então, não mudou em nada. E aí, por que que isso é bonito? Porque, ó, cancela d ao quadrado com d ao quadrado, isso aí vai ficar igual a 1, né? No lugar de você ter... Deixa eu fazer assim, ó. Você simplifica esses carinhas aqui, isso aqui vai dar 1, porque d ao quadrado sobre d ao quadrado é 1, beleza? E aí a gente vai chegar justamente aonde a gente quer. Porque repara que NV vai ser justamente o N do A vezes, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, concorda? Se a ordem dos fatores não altera o produto, galerinha, então isso quer dizer que eu posso colocar o cosseno de alfa depois. Posso colocar a raiz primeiro. Mas é a raiz de quê, professor? Nesse caso, é a raiz de 1 mais E ao quadrado sobre D ao quadrado. Porque né, o D ao quadrado com D ao quadrado já simplificou. Tudo isso vezes o cosseno do ângulo lá que ele deu. Então, vamos escrever aqui, dando continuação para o que a gente estava fazendo. Ó, vamos só escrever o sinal de igual aqui. Né? Cosseno de alfa. Conseguimos chegar na relação que ele propôs para NV? Conseguimos, professor. Então, isso quer dizer que o item está certo, tá? Então, NV, de fato, é o N do ar vezes a raiz de 1 mais E ao quadrado sobre D ao quadrado vezes cosseno de alfa.
Olha que bonita essa questão, meus queridos. Olha que delicinha. Você conseguiu pegar a ideia? Era uma questão que dava para resolver durante a prova? Talvez não desse. Então, talvez a melhor estratégia seja justamente pular essa questão, né? E caso no final da prova sobre tempo, você vai lá e faz. Caso contrário, talvez seja até mais estratégico nem responder, porque você sabe que no CESP tem o fator de correção, e o fator de correção pode penalizar caso você erre. Questões que se delongam demais, né? São compridas, exigem bastante raciocínio, tem grandes chances de errar, e a ideia na prova do PAS não é gabaritar a prova toda, mas conseguir o máximo de acerto possível sem errar. E para você não errar, é bom evitar questões que são mais complexas, beleza? Então, lembre de ser estratégico. Não passa na UNB quem sabe mais conteúdo, mas quem sabe conteúdo e sabe aplicar esse conteúdo na prova de maneira estratégica, beleza? Então, voltando para a tela, para você tirar aquele print, né? Você dá aquela copiada, dá um pause aí e vamos embora. Tem mais questãozinha, tá quase acabando. Nós já estamos em 36 minutos, meu Deus do céu. Vamos embora, que tem questão para fazer. Então, olha só, galerinha. Item de número 107. Na situação representada pela figura A, caso o feixe de laser seja substituído por outro de cor verde com comprimento de onda igual a 532 nanômetros, a distância D permanecerá inalterada. Ave Maria! Tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. Professor, por que tá errado? Tá errado. Porque tá errado. É isso. Esse é o motivo. Galerinha, vamos tentar entender por que tá errado? Ó, o que a gente sabe sobre comportamento dos raios, né, na refração? A gente sabe que na refração, quando o raio de luz, o raio incidente, incide indo do meio de menor índice de refração do ar para o meio de maior índice de refração, a água, o que acontece? A velocidade da luz diminui, porque ele está indo do meio aonde a luz se propaga com mais facilidade para o meio aonde a luz se propaga com mais dificuldade. Porque o índice de refração mede o grau de dificuldade que a luz tem de se propagar em determinado meio. E no ar é mais fácil de se propagar do que na água. Então, vai acontecer uma diminuição na velocidade, ok? Então, primeira coisa que a gente sabe. O que acontece quando esse raio de luz, né, sofre essa diminuição na velocidade? Bom, galerinha, a tendência da luz é de sempre caminhar em linha reta. Essa é a tendência da luz. Só que a gente sabe que na refração, né, quando ocorre uma incidência oblíqua, ou seja, quando ele faz um ângulo de incidência em relação à normal, o que vai acontecer? Um desvio. Na refração, isso é super conhecido. E esse desvio, ele ocorre, galerinha, em função de se aproximar da normal toda vez que a sua velocidade diminuir. Então, toda vez que a velocidade diminuir, esse desvio é em função de se aproximar da normal. Então, repara que o que aconteceu? Ele estava indo nessa direção, mas acabou desviando para cá, beleza? Então, costuma acontecer, né? Esse desvio aí em função de se aproximar da normal quando a velocidade diminui, ok? Então, beleza. Velocidade diminui, desvia se aproximando da normal. Professor, e se fosse o contrário? Se ele estivesse indo do meio de maior refringência, maior índice de refração, para o meio de menor refringência, o meio que tem o menor índice de refração, ou seja, o índice de refração da água é maior, mais refringente, e ele vai para o ar, onde o índice de refração é menor, ele é menos refringente, é mais fácil da luz se propagar. O que vai acontecer? Como é mais fácil da luz se propagar, a velocidade vai aumentar. Se a velocidade aumenta, ele também sofre um desvio. Ele deveria continuar a sua trajetória em linha reta, porque é assim que a luz se propaga, só que na refração ele sofre um desvio em função de se afastar da normal. Então ele acaba, né, se afastando da normal. Então o raio incidente estava numa direção, só que o raio refratado foi parar em outra direção, inclusive em função, naquele caso, de se afastar da normal e no outro caso, de se aproximar da normal. Tudo depende de
se a velocidade vai aumentar ou se a velocidade vai diminuir, né? Nesse caso aqui, ele se aproxima e no outro caso, se aproxima da normal, né? E no outro caso, ele se afasta. Ok? O que ele propõe na questão? Ele propõe na questão que eu vou substituir o laser vermelho pelo laser verde. E o que ele falou? Ele falou que o laser verde tem comprimento menor, né, do que o laser vermelho, porque o vermelho é 600 e pouco, olha só, 635. Então, o que vai acontecer então? Professor, o comprimento de onda está diminuindo. O comprimento de onda diminui é porque a frequência aumenta, repara só, né? Então, na questão ele está propondo que o comprimento de onda diminui. Se o comprimento de onda diminuiu, é porque a frequência aumentou, ok? A velocidade aqui eu estou considerando constante, tá? Estou só considerando a cor. A cor foi do vermelho para o verde. Então, o verde tem menos comprimento de onda, logo tem mais frequência. O que a gente sabe sobre a frequência e o índice de refração? A gente sabe que o índice de refração e a frequência são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto maior a frequência, maior vai ser o índice de refração. Ok? São diretamente proporcionais. Esse símbolo aqui é o símbolo de proporção. Estou dizendo que o índice de refração é diretamente proporcional à frequência, ok? E aí, galerinha, aumentar o índice de refração impacta no quê? Impacta no que índice de refração também é inversamente, proporcional à velocidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ter um alto índice de refração implica em uma diminuição da velocidade, tá? Então, repara, do ar para a água ou do ar para o vidro, que é o caso da questão, a velocidade vai diminuir. Tanto para o vermelho quanto para o verde vai diminuir. Só que para o verde vai diminuir ainda mais. Por quê? Porque o índice de refração ele é maior por conta da frequência maior da luz verde. Então, como o índice de refração é maior, ele vai sofrer uma maior redução na velocidade. E quanto maior a redução na velocidade, mais ele se aproxima da normal. E se ele se aproxima mais da normal, aquela distância d depende do quanto ele se aproxima da normal. Porque se ele se aproximar mais, olha essa distância d diminuindo, né? Aí essa distância d ia ser só isso aqui. Então essa distância d depende do quanto ele vai desviar da normal, né? Nesse caso, esse d aí tem a ver com isso. Bacana? Então, quer dizer que o que ele está propondo é que a distância d ia ficar inalterada, e isso é mentira. A gente acabou de verificar que a velocidade, quanto maior for, menor vai ser o d. Eles são inversamente proporcionais nesse sentido, né? Como a velocidade aqui, ela vai... Aliás, eu menti. A velocidade seria, nesse caso, diretamente proporcional à distância, porque quanto menor for a velocidade, menor vai ser aquela distânciazinha, beleza? Então, esse é o raciocínio que responderia à letra 107. Portanto, o item errado, porque não ia ficar inalterado, tá? Aquele desvio depende da velocidade, da alteração, melhor dizendo, na velocidade, tá? Bom, galerinha, 108. Nessa situação ilustrada na figura B, agora tá a figura B aí, a relação angular entre o raio transmitido e o raio incidente é beta igual a θ sobre 1,5. Galerinha, tá errado. Muito errado isso aí, né? Como eu disse no slide ali, ó, no slide anterior, não há desvio angular numa situação de lâminas de face paralelas, há somente o desvio lateral, beleza? Não tem desvio angular, tá errado, professor. E como é que você sabe que não tem desvio? Tem como mostrar isso? Claro que tem. Repara que aqui vão ocorrer duas refrações, tá? Três refrações, né? Não, duas refrações, foi mal. Ele vai refratar indo do A para o B
e depois do B de volta para o A, né? No caso, ele vai ir do ar para o vidro, aí depois a luz vai passar do vidro para o ar, ou seja, uma refração, depois duas refrações, primeira e segunda refração, ok? Então vão ocorrer duas refrações, professor? Vão. É só aplicar a lei de Snell duas vezes. Repara só, o que era a lei de Snell? A lei de Snell era N do ar vezes seno do ângulo de incidência é igual a N do vidro vezes seno do ângulo de refração, que nesse caso ali eu chamei de R chapéu 1, beleza? É o primeiro ângulo de refração, porque eu estou falando da primeira refração. Ok. Aí o que acontece? Isso tudo foi à luz da primeira refração. Na segunda refração, o que vai acontecer? Ele vai do vidro, então, índice de refração do meio que a luz vai incidir, seno do ângulo de incidência. Aí o ângulo de incidência agora, na segunda refração, vai ser ir do vidro para o ar. Então, o ângulo de incidência que o raio vai incidir no vidro para ir para o ar vai ser esse ângulo aqui, ó. Beleza? Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, beleza? São dois ângulos exatamente iguais. Ok? Então, o ângulo de incidência na segunda refração vai ser o próprio ângulo de refração da primeira. Olha que coisa, professor, esquisita, hein? Pois é. E do outro lado, ele vai refratar para o ar. Então, N do ar vezes seno do ângulo para onde ele refrata, que é o R2, tá? O ângulo de refração 2. E aí, o que acontece, galerinha? Já que nas duas situações, o N do ar vezes seno de I é igual a isso, e o N do ar vezes seno de R2 também é igual a isso, os dois são iguais a isso, então esse é igual a esse, né? Só você fazer o método da substituição. Você vai pegar essa informação aqui e substituir aqui. Beleza? Então, como é que vai ficar isso aí? Né? Resolvendo o nosso sisteminha, famoso sistema de equação, vai ficar que N do ar vezes seno do ângulo de incidência é igual a N do ar vezes seno do ângulo de refração 2. Como aparece N do ar nos dois lados, eles se simplificam, logo, o que a gente tem? Que o seno do ângulo de incidência tem que ser igual ao seno do ângulo de refração 2 na segunda refração, de tal maneira que o ângulo de incidência só pode ser igual ao ângulo de refração 2. Garinha, então essa é uma conclusão que a gente chega. Professor, mas não foi isso que ele perguntou. Ele está perguntando sobre θ e beta. Sim, só que repara, o ângulo θ mais o ângulo I dá 90 graus. Se o ângulo I é igual a esse, então o ângulo θ tem que ser igual ao ângulo beta para que também resulte 90 graus, né? Já que a gente tem garantido que aqui tem 90 graus, que aqui tem 90 graus, e a gente tem garantido que esse carinha é igual a esse carinha, logo, θ, né? Θ só pode ser igual a beta, beleza? Essa é a conclusão que a gente chega. Então, tal que, vou colocar aqui, θ é igual a beta, ok? Então, esse é o nosso resultado final, galerinha. Por isso o item estava errado, afinal, não há desvio angular nas situações de lâminas de face paralelas em que ele sai do ar, vai para o vidro e retorna ao meio de origem, que é o ar. Sacou? Então é isso, meus queridos. Eu espero que essa resolução tenha sido a mais clara possível. Eu demorei muito, me delonguei demais. Nós temos aí quase 50 minutos de gravação, mas, né, eu não gosto de fazer aquelas resoluções rapidazinhas assim, não. Eu gosto de ir explicando, né? Se você quer uma resolução mais rápida, comenta aí que depois eu faço e não paro para ficar explicando nada, só resolvo como se eu estivesse fazendo a questão. É uma ideia legal também, beleza? Um forte abraço, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no meu canal para dar aquela força. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, galerinha.